Irã domina as manchetes mundiais. Tensões geopolíticas, programas nucleares, alianças estratégicas controversas. Porém, existe uma dimensão raramente explorada. Sua trajetória completa já foi documentada nas escrituras sagradas. Desde suas raízes ancestrais até seu papel escatológico, o atual Irã emerge nas páginas bíblicas sob sua denominação histórica, Pérsia. As escrituras não apenas documentam o surgimento desta nação, mas revelam sua participação numa das mais enigmáticas profecias apocalípticas. O conflito de Gog e Magog, uma confederação que se erguerá contra Israel nos tempos finais. Contudo, antes de figurar como adversário profético, a Pérsia foi o instrumento divino escolhido para libertar o povo hebreu, restaurar o templo e materializar as visões de Daniel. Prepare-se para uma revelação que poucos ousam abordar. O verdadeiro propósito do Irã no plano divino, desde a aurora da civilização até o clímax dos tempos. Você está pronto para compreender como uma nação que hoje desafia o cenário internacional está cumprindo exatamente o que foi predito há mais de 2 milênios e meio? Então, iniciemos esta jornada. As raízes primordiais. O nascimento das nações. A narrativa inicia no livro inaugural da Bíblia. Após o grande dilúvio, Deus concede à humanidade uma nova oportunidade, e aqui se desvenda o nascimento da nação persa. Noé e sua descendência foram os únicos remanescentes terrestres, e seus 3 herdeiros, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os progenitores das novas civilizações. O 10º capítulo apresenta o primeiro atlas genealógico mundial. Estas são as linhagens dos descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé, aos quais nasceram filhos após o dilúvio. Destes se estabeleceram os territórios, cada um conforme sua linguagem, segundo suas famílias em suas respectivas nações. Este mapeamento genealógico revela 2 patriarcas fundamentais para o futuro Império Persa, Madai e Elam. Madai, descendente de Jafé, originou os Medos, um povo que habitaria as regiões montanhosas setentrionais, no território que hoje compreende parte do Irã. Os filhos de Madai expandiram-se gradualmente, estabelecendo povoados, clãs e confederações tribais. Eram povos independentes, montanheses resilientes, reconhecidos por sua resistência e estrutura social tribal. Madai representa a ancestralidade direta do núcleo norte do antigo Irã. O segundo nome crucial é Elam, filho de Sem. Seus descendentes, os Elamitas, fixaram-se no sudoeste iraniano, nas férteis planícies próximas ao Golfo Pérsico. Em Gênesis 14, encontramos o relato do primeiro grande conflito internacional bíblico. 4 monarcas orientais, incluindo Quedorlaomer, rei dos Elamitas, formam uma aliança para invadir Canaã, saqueando cidades, subjugando populações e capturando Ló, sobrinho de Abraão. Elam não era uma tribo insignificante, era uma potência regional e, segundo as Escrituras, foi a primeira nação a atacar o povo da fé. Mas Abraão não permaneceu passivo. Com apenas 318 servos treinados, perseguiu os invasores e os derrotou numa batalha noturna. Resgatou Ló, libertou os cativos e humilhou os reis orientais. Foi uma vitória humanamente impossível. Uma vitória que desafiava toda a lógica militar, deixando uma mensagem inequívoca. Nenhum poder oriental pode prevalecer contra aqueles que possuem o favor divino. O crescimento silencioso do império. O povo de Elam não desvaneceu. Os séculos transcorreram, gerações nasceram e pereceram, e aquelas tribos outrora derrotadas por Abraão multiplicaram-se exponencialmente. Os Elamitas e Medos compartilhavam o mesmo território da antiga Mesopotâmia Oriental. Uns no sudoeste, nas planícies férteis de Elam, outros nas montanhas setentrionais, onde a dureza climática forjava
o caráter dos medos. Enquanto impérios ascendiam e declinavam, uma nova força preparava-se em silêncio, inicialmente clãs, posteriormente reinos e finalmente um império, o Império Persa. Embora fossem civilizações pagãs, não estavam excluídas do plano divino. Os profetas Isaías e Jeremias pronunciaram duas grandes profecias concernentes a eles. A primeira, através de Isaías, declarava que Deus utilizaria Elam e Média como instrumentos para castigar Babilônia. Babilônia, que havia destruído Jerusalém e incendiado o templo, não ficaria impune. E Deus já havia determinado quem a castigaria: a união dos povos iranianos. A segunda profecia foi ainda mais extraordinária, porque Deus não apenas usaria a Pérsia para punir, mas também como ferramenta de libertação. Deus anunciou pela voz do profeta Isaías que um monarca pagão da Pérsia, ainda não nascido, seria seu instrumento para libertar o povo de Israel do exílio e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isaías o identificou pelo nome mais de 150 anos antes de seu nascimento. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Esta é uma das profecias mais específicas e impressionantes de toda a Bíblia. Deus não apenas predisse que utilizaria um rei persa, mas revelou seu nome exato 1,5 séculos antes de sua existência. As visões de Daniel, o destino imperial revelado. Enquanto a Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino através de sonhos proféticos. E um jovem hebreu cativo em Babilônia foi o primeiro a contemplá-lo: Daniel. Tudo começou quando o exército babilônico, comandado pelo rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. As muralhas ruíram, o templo foi profanado e milhares foram deportados como escravos para terras estrangeiras. Entre eles estava Daniel, apenas um adolescente quando foi arrancado de seu lar e levado como servo à corte de Babilônia, o império mais poderoso da época. Mas em meio a essa adversidade, Deus o escolheu. Embora cercado pelo esplendor corrupto do palácio real, Daniel manteve sua pureza. E por essa fidelidade, Deus lhe concedeu algo que não havia dado a nenhum outro cativo: o dom das visões proféticas. Visões que não apenas abordavam seu tempo, mas o curso de toda a história. Do coração do império que havia destruído Jerusalém, Daniel começou a vislumbrar como Deus levantaria outro império, um que substituiria a Babilônia e desempenharia um papel fundamental no destino de seu povo, o Império da Pérsia. O sonho da estátua colossal. Enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, o rei foi perturbado por um sonho inquietante. Uma estátua gigantesca, composta de diferentes metais, erguia-se diante dele, com esplendor e ameaça indescritíveis. O rei, aterrorizado, exigiu não apenas que alguém interpretasse o sonho, mas que o revelasse sem tê-lo ouvido. Nenhum sábio babilônico conseguiu fazê-lo, mas Deus havia preparado seu profeta. Daniel foi conduzido ao rei e, com autoridade celestial, apresentou-se diante do monarca mais poderoso do mundo, revelando o que nenhum sábio de Babilônia pôde decifrar. Descreveu o sonho com precisão e pronunciou uma revelação que transformaria o destino mundial. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, representado pelo peito e braços de prata. Essa figura de prata não representava uma única nação, mas 2 braços, 2 potências entrelaçadas em um só corpo, os medos e os persas, unidos porém desiguais, pois o braço persa emergiria mais forte e assumiria o controle. A profecia era clara: Babilônia cairia e o trono passaria a um novo império, escolhido por Deus. A visão das feras. Deus concedeu a Daniel outra visão da Pérsia, ainda mais sobrenatural. Inicialmente, contemplou como das águas do caos emergiam 4 feras monstruosas.
A segunda era um urso gigantesco, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes, e uma voz trovejou dos céus: levanta-te e devora muita carne. O urso representava o império que sucederia a Babilônia, Média e Pérsia. Estava erguido de um lado porque a Pérsia dominaria sobre a Média. As 3 costelas eram suas conquistas mais temíveis: Lídia, Babilônia e Egito, uma após outra, absorvidas por sua expansão inexorável. A queda de Babilônia e o cumprimento profético. Esta visão materializou-se com precisão estremecedora. Ciro, o jovem rei persa, conquistou a Média, unificou os reinos formando o Império Medo-Persa e gradualmente tornou-se a maior potência de sua época, até finalmente voltar seus olhos para a Babilônia. O dia profetizado chegou, mas não foi uma guerra convencional. Numa noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, promoveu um banquete rodeado de 1000 nobres e, em meio à devassidão, cometeu um ato imperdoável. Ordenou que trouxessem os vasos sagrados que seu avô havia roubado do templo de Jerusalém e brindaram com eles em honra a deuses falsos. Subitamente, uma mão invisível escreveu na parede do palácio 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei empalideceu. Ninguém compreendia o significado dessas palavras até chamarem Daniel, e ele revelou: Deus contou teu reino e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e persas. Enquanto as palavras eram pronunciadas, a profecia já se cumpria. Os exércitos de Ciro, o grande rei da Pérsia, haviam desviado o rio Eufrates e penetravam silenciosamente pelo leito seco. As portas não estavam trancadas. Deus mesmo as havia aberto. Nessa mesma noite, Belsazar foi assassinado e a profecia se realizou. O milagre de Ester, salvação na corte persa. Após as visões de Daniel, a Pérsia continuou expandindo seu poder. Sob o reinado do rei Assuero, Xerxes, o trono do maior império terrestre estabeleceu-se na majestosa cidade de Suzã, no coração de Elam, atual sudoeste do Irã. Foi em Suzã onde ocorreu um dos milagres mais inesperados de toda a história bíblica. O grande império seria conquistado por uma única mulher. O rei Assuero organizou um banquete majestoso que durou 6 meses e, posteriormente, convidou todos os habitantes de Suzã para uma festa final de 7 dias. Num momento de orgulho e embriaguez, solicitou que trouxessem sua esposa, a rainha Vasti, para exibir sua beleza. Mas Vasti recusou-se. Humilhado diante de todo o império, o rei a baniu. Seus conselheiros propuseram uma solução radical: buscar entre as jovens virgens do reino uma nova rainha. As mais belas seriam conduzidas ao palácio para serem preparadas durante 1 ano, depois apresentadas ao rei. Uma dessas jovens era Hadassa, mas ninguém a conhecia por esse nome. Era órfã e havia nascido entre os judeus deportados. Seu primo, Mardoqueu, a havia criado em segredo. No palácio, recebeu outro nome, Ester. Ester foi escolhida pelo rei e, sem saber que era judia, Assuero a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, ergueu-se um inimigo mortal. Amã, descendente dos Amalequitas, antigo inimigo de Israel. Amã ascendeu à mais alta posição após o rei. Quando todos deviam inclinar-se diante dele, Mardoqueu, primo de Ester, recusou-se. Arrogante e vingativo, Amã não quis apenas vingar-se de Mardoqueu, mas exterminar todo o seu povo. O que poderia ter sido uma vingança pessoal transformou-se em genocídio planejado. Amã convenceu o rei com mentiras e selou com seu anel um decreto de morte. Em menos de 1 ano, todo judeu na Pérsia deveria morrer, homens, mulheres e crianças. O pânico espalhou-se entre os judeus, e Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Ester. Quando Ester soube do decreto, não sabia como proceder. Para salvar os seus, deveria apresentar-se ao rei sem ser convocada. Um risco mortal, pois qualquer pessoa que entrasse na presença real sem convite poderia ser executada instantaneamente.
exceto se o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Finalmente, Ester decidiu arriscar sua vida. Se perecer, pereço. Apresentou-se sem ser chamada diante do rei, mas Deus lhe concedeu graça. O cetro foi estendido. Os magos do Oriente, reconhecendo o Messias, após o milagre de Ester em Susã, a Pérsia pareceu afastar-se do cenário principal das Escrituras. Os séculos transcorreram, impérios mudaram e Roma ocupou a posição de domínio. Mas o silêncio da Pérsia não significava sua ausência. Séculos depois, quando o mundo aguardava silenciosamente a chegada do Messias, a Pérsia retornou à cena. No Evangelho de Mateus, encontramos uma passagem repetida milhões de vezes, mas raramente compreendida em sua profundidade. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quem eram esses magos e por que viajaram de tão longe apenas por um sinal? A palavra utilizada, magos, do grego magoi, refere-se a sábios, astrônomos e sacerdotes provenientes do Oriente. Embora o texto não mencione diretamente sua nacionalidade, tudo indica que vinham das antigas terras do Império Medo-Persa, a região que hoje conhecemos como Irã. Os magos formavam parte de uma casta religiosa muito influente na Pérsia, conhecidos por seu conhecimento dos astros, das escrituras antigas e das profecias herdadas. Não eram reis, mas homens de ciência, autoridade e sabedoria espiritual. É muito provável que entre os pergaminhos que estudavam estivessem os escritos do profeta Daniel, que havia servido na corte de Babilônia e Pérsia séculos antes. Daniel não apenas interpretou sonhos na corte do rei Nabucodonosor, mas também profetizou a chegada do Messias com precisão matemática. Em Daniel 9, lemos: Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se esses sábios conheciam as visões de Daniel, é muito possível que soubessem que o tempo do Messias se aproximava. Quando viram a estrela, compreenderam: o filho prometido havia nascido. A profecia final: Gog e Magog. A história do Irã na Bíblia não termina em Belém, porque embora a Pérsia tenha sido instrumento de redenção no passado, também será parte de um dos episódios mais sombrios do futuro profético. Deus não apenas revelou o princípio da Pérsia, também anunciou o final, e o fez através do profeta Ezequiel, numa das visões mais temidas do Antigo Testamento, a guerra de Gog e Magog. No capítulo 38, Ezequiel descreve uma coalizão de nações que nos últimos dias se levantará contra Israel, o povo de Deus restaurado. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog. Pérsia, Cuxi e Put estarão com eles. A Pérsia, antigo Irã, é um dos primeiros nomes mencionados. A mesma nação que outrora ajudou a reconstruir o templo, agora será parte de uma aliança militar contra o povo de Deus. Mas quem são os outros aliados? Gog, o príncipe de Magog, identificado por muitos estudiosos como uma figura de liderança na região setentrional, frequentemente associada com a Rússia ou uma coalizão euroasiática Kush, a antiga Núbia, possivelmente regiões do atual Sudão, Put, relacionado com o norte da África, possivelmente a Líbia Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e o Cáucaso. Juntas, formam uma força internacional que, segundo Ezequiel, lançar-se-á como tempestade contra Israel. Subirás como uma tempestade, como uma nuvem para cobrir a terra serás tu, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo, mas não prevalecerão.
porque este ataque provocará a intervenção direta de Deus e o juízo será implacável. Terremotos, fogo, confusão entre as tropas e a glória de Deus se manifestará em meio ao caos. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Juízo e restauração final. O texto revela uma cena devastadora. O exército que se ergue contra Israel será destruído com fogo celestial. Os cadáveres cobrirão os campos. As armas serão queimadas por 7 anos, e o nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. A Pérsia, como parte dessa coalizão, não escapará do castigo. A mesma nação que foi redentora tornar-se-á adversária profética, não porque Deus a tenha esquecido, mas porque mais uma vez se levantará contra sua vontade e seu povo. Mas será a Pérsia destruída para sempre? Não terá uma oportunidade de redenção? A resposta está entrelaçada nas profecias e é mais complexa e poderosa do que muitos imaginam. Após descrever o juízo de Gog e Magog, algo desconcertante acontece. O profeta Jeremias já havia anunciado séculos antes, numa passagem quase esquecida. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias acerca de Elam. Quebrarei o arco de Elam, o principal da sua força. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Elam, diz o Senhor. É uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, mas depois encontramos uma promessa inesperada. Nos últimos dias restaurarei Elam. Esta passagem transforma tudo, porque embora o Irã se erga contra Israel no fim dos tempos, embora participe no ataque final que provocará a ira de Deus, sua história não termina entre as ruínas. Deus, mesmo no juízo, deixa aberta a possibilidade de redenção. Em Zacarias 14, lemos sobre as nações nos últimos dias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez entre essas nações esteja Elam, talvez o Irã. Aquele que foi redentor, inimigo e julgado, também será testemunha da glória restaurada, porque no coração de Deus ainda há lugar para os que retornam. Conclusão: o ciclo completo da história. O Irã, que hoje vemos nas manchetes, agressivo, desafiante, cercado de alianças obscuras, também será parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um espelho da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada por graça. Por isso, o destino final do Irã, segundo a Bíblia, é uma advertência para os impérios que desafiam Deus, mas também uma promessa para aqueles que se arrependem. Porque está escrito que, nos dias finais, as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. O ciclo se completa: criação, redenção, queda, juízo e restauração final. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões estremecedoras do Apocalipse, a Pérsia esteve presente. Quando a humanidade emergia das águas do dilúvio, Deus nomeou Elam e Madai, semeando silenciosamente a semente de um império que ainda não existia. Quando Abraão se levantou para resgatar Ló, Elam já era uma ameaça. Quando Babilônia caiu, a Pérsia foi instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. Quando o Messias nasceu, foram os sábios do Oriente, homens da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo. Mas quando os últimos dias se aproximarem e as nações se erguerem como sombra contra Israel, a Pérsia voltará a estar presente, desta vez do lado obscuro da profecia. Agora, após tudo que você descobriu, eu pergunto: você acredita que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos onde as profecias se ativam silenciosamente, e o que parecia antigo está mais vivo que nunca. Em que parte desta história você acredita que estamos?
Você vê sinais dessas profecias nas manchetes de hoje?